Neste bairro, em Recife, as casas dividem espaço com os trilhos do trem. Eu cheguei nessa comunidade, só existia 3 casas, na verdade. E tudo isso aqui, não existia nada. Essa linha ferro aqui nunca passava, nem trem de manutenção, não passava aqui. Mas a empresa responsável pela ferrovia quer de volta o terreno e pediu a desocupação da área. Já fui fechando as portas do quarto das meninas, derrubei o banheiro aqui, já fiquei sem meu banheiro social. A solução encontrada foi procurar a justiça. E este é o entendimento que foi aplicado nesse caso concreto e que tem sido aplicado em outros julgamentos pela turma, saber se há uma perspectiva de implantação efetiva da Transnordestina neste local específico, para saber se é o caso, sim, de se desocupar ou se adiar essa desocupação para um momento futuro. Obras de arte e esculturas importadas. A Receita, ao fazer o desembaraço dessas mercadorias, notou também que todas elas estavam catalogadas, inclusive com um valor determinado para cada uma das obras, o que levou a Receita a deduzir que se fosse realmente para uso pessoal, não haveria necessidade de se estabelecer preço para as obras. O empresário que chegou com essa quantidade de produtos no Brasil tentou omitir da receita o material e teve que responder a um processo na justiça. A repercussão dessa decisão, ela é informativa, inclusive, porque talvez muitas pessoas nem saibam da necessidade de declarar e passar por todo esse processo, não só das telas, que são mais fáceis, né, de perceber, mas de obras de arte de outra natureza. Por pouco, esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, foi mais uma vítima do golpe do bilhete premiado. E aí o cara falou assim, eu trabalhei muitos anos na Caixa Econômica, eu vou ligar para uma amiga minha. E aí falou que eu tinha que ir com o rapaz receber o dinheiro. Desconfiada, ela conseguiu fugir. Mas ainda hoje, várias pessoas caem na conversa dos criminosos e perdem dinheiro. No Maranhão, uma idosa sacou mais de R$20 mil na poupança para comprar o suposto bilhete premiado. A instituição financeira em nada contribuiu para que ocorresse esse dano. O dano existiu? Claro que existiu. Foi fruto de um ato ilícito, mas não foi feito pela instituição financeira. E o Via Legal está só começando. Tem mais notícia para você agora. Há pelo menos 25 anos, bem perto de uma ferrovia abandonada em Pernambuco, nasceu uma comunidade que fez do local moradia fixa. Algumas casas do bairro estão a poucos metros da linha do trem. E agora, a Transnordestina, proprietária do terreno, quer a demolição das construções. Alessandro Moura foi até lá e conversou com os moradores. No bairro do Ibura de Baixo, zona sul do Recife, nasceu a comunidade do Sítio. Neste local, construções simples dividem espaço com os trilhos do trem. Dona Terezinha mora há 23 anos na região. Ela foi uma das primeiras a chegar aqui e conta que de lá para cá, muita coisa mudou. Eu cheguei nessa comunidade, só existia 3 casas, na verdade. E tudo isso aqui, não existia nada. Essa linha ferro aqui nunca passava, nem trem de manutenção, não passava aqui. Ela construiu não apenas a casa em que mora com os filhos e netos, mas também esse comércio que gera a renda da família. E com o passar dos anos, os parentes ultrapassaram o limite da propriedade e ergueram novas moradias, mais perto da linha do trem. A gente que tem família, então foi se chegando para o lado de cá. Aqui desse lado eu tenho um filho meu que mora, tenho um irmão. Enfim, a gente que tem família tem que, vocês sabem, a gente não tem condição financeira de comprar imóvel e tá pagando aluguel.
que muitas vezes nem emprego tem. Uma história parecida com a de Denilson. Ele comprou um terreno pertinho daqui, construiu, mas a família foi crescendo. Eu vim para cá em 2002, eu era em 4 pessoas, a mulher e 2 filhas. Chegou aqui, a família cresceu um pouco, foi para 9. E não foi só o espaço da casa que ele teve que aumentar. Ali, do outro lado do trilho, montou uma marcenaria. É neste cômodo pequeno que ele ganha todo o dinheiro para pagar as contas. E a mesa de corte fica bem em cima da linha do trem. Toda a minha vida é aqui, né? Eu trabalho aqui, sou autônomo, né? Tudo meu aqui, minha oficina é aqui. Toda a minha vida, tudo que eu consegui, minha estrutura foi aqui. Mas Dona Terezinha e Denilson têm um problema em comum que afeta também centenas de pessoas que moram às margens da linha férrea nesta região. É que a Transnordestina, proprietária da área, entrou na justiça para que as famílias desocupem o local. O objetivo da empresa é reativar linhas como essa aqui. O pedido é para que sejam demolidas as construções que ficam em uma faixa de 15 metros, tanto de um lado quanto de outro da ferrovia. No caso de Dona Terezinha, por exemplo, uma parte da casa seria poupada, mas essa outra destruída. Já deste outro lado, tudo seria demolido. Já fui fechando as portas do quarto das meninas, derrubei o banheiro aqui, já fiquei sem meu banheiro social. Aí pronto, tô improvisando tudo, né? É assim, né? Porque a gente não... Se isso aqui tudo for sair, vai desacomodar um bocado de gente na minha família. Apesar da Transnordestina ter o direito de posse da área, de acordo com esse defensor público, até o momento não foi apresentado nenhum projeto que comprove a necessidade da retirada dos moradores do local. E nesses casos, considerando o tempo em que essas pessoas ocupam a área, a inexistência de qualquer projeto efetivo para a reativação dessas linhas férreas e a necessidade de ponderação entre o direito social à moradia e o eventual direito de propriedade da empresa que adquiriu esses ativos imobiliários, deveria prevalecer o direito social à moradia. Preocupados com a situação, os moradores também recorreram à justiça. Em primeira instância, a empresa saiu vitoriosa e foi definido que as casas deveriam ser desocupadas e demolidas. Mas o caso chegou ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região e o entendimento foi diferente. Com isso, ninguém deverá deixar a área. Para os desembargadores, ficou claro que não se trata de uma área residencial, mas que no momento não existe nenhuma perspectiva de reativação da linha. E este é o entendimento que foi aplicado nesse caso concreto e que tem sido aplicado em outros julgamentos pela turma, saber se há uma perspectiva de implantação efetiva da Transnordestina neste local específico, para saber se é o caso sim de se desocupar ou se adiar essa desocupação para um momento futuro. O desembargador conta ainda que já foi solicitada uma perícia judicial para saber detalhes sobre o projeto da Transnordestina. Para se obter o projeto, para obter a fase em que esse projeto está, naquela área específica, para exatamente a gente poder aferir no aspecto do tempo, né, em que se faz ou não necessária essa desocupação. Ou se ela pode ser deixada para um momento posterior, ou se ela não vai ser necessária. Em nota, a empresa informou que vai recorrer da decisão. Por outro lado, os moradores da comunidade do sítio comemoram a resposta positiva e torcem para que uma vida inteira não saia dos trilhos. Tem construído aqui nossa estrutura de sentimento, né? Eu tenho uma filha já com 13 anos, nasceu aqui. Ela só conhece isso aqui. Ela não conhece outra história, não. As outras duas ainda conhecem, mas ela só conhece essa aqui. Porque essa aqui que a gente passou, o campo, essas pessoas daqui, que faz parte da minha família.
Viajar para os Estados Unidos, na maioria das vezes, é sinônimo de mala cheia e muita compra. Mas na hora de voltar para casa é preciso declarar os itens se o valor ultrapassar $500. Um empresário burlou essa regra e despachou como bagagem pessoal mais de 160 obras de arte importadas. Letícia Lagoa conta agora como essa história terminou. Eliana é sócia desta galeria que fica na zona sul de São Paulo. Aqui são exibidas e comercializadas obras de artistas locais e de outros países. Tem toda uma preocupação em relação à embalagem, como essa obra vai ser acondicionada, como ela vai viajar, se é de carro, se é de navio, se é de avião, quanto tempo ela pode ficar parada, se ela pode ficar no sol. Ou seja, obra de arte é um objeto produzido para durar a vida inteira. Então ele tem que carregar esses cuidados quando você movimenta esses trabalhos. Ela faz parte também de uma associação brasileira que reúne quase 50 galerias. O grupo é considerado um dos maiores exportadores da arte contemporânea no país. E para facilitar os trâmites legais durante o trajeto das obras, eles criaram um manual jurídico para orientar os artistas em viagens internacionais. Então você exporta, aí você faz uma exportação conjunta, aí você quer voltar com uma obra só para o Brasil, aí começa, como é que a gente faz? Dá para voltar com uma obra? Não, tem que voltar com tudo junto? Não, tem que fazer uma consignação, aí a coisa, quando tem alguma exceção, que é comum, aí as dificuldades começam a vir com mais força. É que as obras de arte são consideradas mercadorias. Isso quer dizer que estão sujeitas à cobrança de impostos, mesmo se doadas ou comercializadas por pessoas físicas ou jurídicas. Por isso, os bens que saem ou entram no país devem ter o registro no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e serem declarados à Receita Federal. Caso contrário, a multa pode chegar a 150% do valor da obra. As regras da Receita basicamente dizem respeito a uma série de informações que você precisa apresentar, então, ou seja, quais são as obras de arte que estão saindo, qual é o valor dessas obras, por quanto se for à venda, né? Por quanto se pretende vender, ou seja, tem uma avaliação mesmo da obra até para que haja o cálculo dos impostos, etc. Né? Tem outros meios de prova que são aceitas pelo fisco, né? Como, por exemplo, uma foto que está na tua sala que mostra que aquela obra de arte ou aquela tela estava pendurada na tua sala, ou se é um livro que tem um valor histórico, por exemplo, se há uma dedicatória, enfim, tem outras formas de você conseguir comprovar que fazia parte, mas essa comprovação ela é necessária para poder fazer esse transporte com tranquilidade. No Porto de Santos, um caso chamou a atenção dos fiscais da alfândega pela quantidade de obras despachadas. Um comerciante que voltava dos Estados Unidos trouxe mais de 160 quadros e 9 esculturas dentro de um contêiner. A mercadoria saiu do Brasil sem o certificado do IPHAN e não foi declarada. Ele foi multado em R$1,5 milhão, que ultrapassou o valor total avaliado. A defesa entrou com um processo na Justiça Federal, alegando que os bens faziam parte de um acervo pessoal. Mas o pedido de anulação da multa foi negado na primeira instância e confirmado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A Receita, ao fazer o desembaraço dessas mercadorias, notou também que todas elas estavam catalogadas, inclusive com um valor determinado para cada uma das obras, o que levou a Receita a deduzir que se fosse realmente para uso pessoal, não haveria necessidade de se estabelecer preço para as obras. E também se apurou que, na verdade, essa pessoa era possuidora de uma galeria de artes em Miami. Mais um motivo para dizer que, na realidade, essas obras estavam sendo comercializadas em Miami e depois voltaram para o Brasil. Este outro desembargador, autor de um livro que discute a lavagem de dinheiro no comércio de obras de arte, ressalta a importância da condenação.
A decisão que foi tomada pelo tribunal é interessante porque, ao passo que ela confirma a necessidade do pagamento de uma multa, ela estabelece, por outro lado, e reafirma a necessidade das pessoas, ao saírem com as obras de arte, mesmo que sejam suas, de sua propriedade, a necessidade de informar o IPHAN sobre as obras que estão levando para fora do Brasil. Porque até pouco tempo as pessoas faziam isso e o Estado não se preocupava com essa questão. Para ele, a fiscalização dos órgãos federais é uma forma de combater o crime e proteger o patrimônio cultural. A regulamentação ela visa a proteção desse mercado, que haja transparência negocial nesse mercado, porque muita coisa era desviada, furtada, objeto de sonegação fiscal, práticas de falsidades de obras e também lavagem de dinheiro. O advogado do comerciante foi procurado pela nossa reportagem, mas não quis gravar entrevista. O caso já foi transitado em julgado, ou seja, não cabe mais recursos. E as obras foram doadas para museus do Rio de Janeiro. A repercussão dessa decisão, ela é informativa, inclusive, porque talvez muitas pessoas nem saibam da necessidade de declarar e passar por todo esse processo, não só das telas, que são mais fáceis, né, de perceber, mas de obras de arte de outra natureza. E para qualquer negócio no exterior, é importante ficar atento. O artista não perde a viagem e nem seu bem mais precioso. Uma feira de arte, normalmente, custa em média, você pode contar aí uns 80 a 100 mil dólares. Contando que você tem que alugar o stand, né, o seu espaço, você tem que levar uma equipe, você tem que levar as obras, depois o que não vendeu você tem que trazer de volta. É tudo muito caro. Então, você não pode correr o risco das obras não chegarem. Não dá, não dá. Não é uma coisa que se fica 3, 4 dias parado na alfândega, tudo bem. Não é tudo bem. Tem que ficar tudo certinho para você poder cumprir esse prazo e poder fazer sua feira ali bem feita, né? Crime antigo e bem conhecido no Brasil continua fazendo vítimas. O golpe do bilhete premiado ainda engana muitas pessoas. No Maranhão, uma idosa chegou a sacar mais de 20 mil reais e entregou aos bandidos. Entenda como este caso foi parar nos tribunais na reportagem de Eliane Wirtman. Foi por pouco que esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, escapou de um golpe. Eu confiei no rapaz, né? Porque ele parecia mesmo ser uma pessoa humilde, que estava procurando, que estava perdido, que não conhecia Brasília. Aí quando o outro de terno e gravata entrou, que ele ficava insistindo com tudo, e dali foi que eu pensei assim, não, tem alguma coisa errada, e fui embora. Mas até me dar conta do que estava acontecendo, demorou muito. E o que estava acontecendo era justamente um crime, o chamado golpe do bilhete premiado. Ele falou que só podia ir com ele porque ele não conhecia o local. E aí apareceu um outro cara, de terno gravata, altão, e perguntou, posso ajudar? Esse cara tirou o bilhete da mão dele e falou assim, esse parece o bilhete premiado da semana. E aí o cara falou assim, eu trabalhei muitos anos na Caixa Econômica, eu vou ligar para uma amiga minha. E aí falou que eu tinha que ir com o rapaz receber o dinheiro. Desconfiada, ela disse que precisava ir ao banheiro e conseguiu fugir. O rapaz falou que precisava ir ao banheiro. E aí eu falei que eu também queria ir ao banheiro. Entramos no mercado, ele subiu a escada pro banheiro e eu saí pelo outro lado. Saí correndo, fui para o 3 pegar um ônibus e ir embora. Apesar de antigo, esse tipo de golpe ainda faz vítimas em todo o país. No Maranhão, uma mulher de 70 anos sacou 24 mil reais da poupança na Caixa Econômica Federal para comprar o suposto bilhete premiado. Foi só na hora de retirar o prêmio que ela se deu conta de que tinha sido enganada. Ela decidiu então processar a Caixa Econômica Federal. Alegou que é idosa e que o banco não deveria ter liberado uma quantia tão grande de dinheiro. Em primeira instância, a decisão da Justiça foi favorável à vítima do golpe. A Caixa Econômica recorreu. Em nota, informou que o saque foi feito segundo as normas do Banco Central.
A instituição financeira disse ainda que não houve a participação de funcionários no crime. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a decisão foi modificada. Os magistrados entenderam que não houve responsabilidade do banco, já que o saque foi feito pela própria correntista. A idade avançada da mulher também não foi um argumento aceito pelos desembargadores, como explica este advogado. O dever de cuidado deve ser, sim, existir, mas nesse caso, como é uma idosa, tem que ser da família e não da instituição financeira. A instituição financeira em nada contribuiu para que ocorresse esse dano. O dano existiu? Claro que existiu, foi fruto de um ato ilícito, mas não foi feito pela instituição financeira. Nenhum funcionário contribuiu para que isso ocorresse. Para evitar um prejuízo como este, o delegado da Polícia Civil do DF alerta: é preciso desconfiar sempre. As coisas não vêm fácil hoje em dia. Ninguém vai efetivamente pegar um prêmio de 1 milhão e vender por 200 mil. Então você pode desconfiar que existe algum golpe ali por trás. O delegado lembra ainda que as vítimas devem denunciar o caso. É importantíssimo denunciar, porque às vezes ele não vai responder só por um. A tendência desse tipo de criminoso é responder por vários crimes. Hoje em dia está desse jeito, você não pode ajudar, você tem que sempre desconfiar. Mas na hora eu não desconfiei, não sei se outra pessoa vier me pedir ajuda, se eu vou desconfiar. Eu sempre paro, ajudo as pessoas, então não sei como é que vai ser. O tênis caiu no gosto dos brasileiros depois que o tenista Gustavo Kuerten, o Guga, ganhou o torneio de Roland Garros. A partir daí, o esporte teve mais visibilidade. Só que até hoje, uma discussão envolvendo os professores chega aos tribunais. Isso porque os conselhos de educação física não querem que profissionais sem diploma deem aulas. Um jogo que requer força, atenção, bons reflexos e muita resistência. O treino é puxado e sempre tem a supervisão de um profissional do esporte. O aluno ele precisa ter muita paciência porque é um esporte muito difícil. O tempo é que vai fazer ele se desenvolver, porque as pessoas quando elas entram para fazer aula, na minha visão, eu acredito que elas pensam que vai aprender muito rápido e não é bem assim. Então o professor ele tem que ter muita paciência. Ele tem que ter muita didática para poder ensinar, não ultrapassar as etapas do ensinamento, da metodologia, para que o aluno ele possa, num tempo hábil mínimo de 3 a 2 anos, conseguir aprimorar os seus fundamentos, né? Porque o tênis é só prática, a aula e prática, a aula e prática. O instrutor de tênis coordena e executa movimentos ligados diretamente à prática física, o que pode gerar riscos à saúde dos alunos. Por isso, o Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul procurou a Justiça Federal. Para eles, o treinador precisa ter registro no Conselho e ser formado na área para dar aulas. Quem joga há muito tempo, por exemplo, a maioria dos professores de tênis joga primeira classe, que é o nível mais forte do tênis em sua cidade. Então eles têm habilidade, domínio, sensibilidade e o tato para visualizar aquilo que acontece dentro da quadra. Já um professor de educação física, ele conhece a metodologia, ele não consegue aplicar ela. É aí que está a grande diferença. Então, se o aluno se lesionar, eu sei o que eu devo fazer. O processo foi julgado pela 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Na decisão, o desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior entendeu que ser treinador de tênis não é exclusividade do profissional de educação física. Isso porque, segundo o magistrado, a lei que discrimina as atividades privativas do profissional de educação física não elenca o trabalho do treinador de tênis como uma delas. Além disso, ele ressaltou que o tribunal já tem decisões favoráveis neste sentido. Dessa forma, o técnico não precisa ser inscrito ao conselho. O programa chega ao fim, mas semana que vem eu volto com mais decisões inéditas da Justiça Federal para você. E não esqueça de acompanhar o Via Legal pelas redes sociais.
Deixe sua opinião por lá. Até mais. Tchau!